é a compreensão? O que ela enfoca? Tá. Compreensão é entender a pessoa dentro do limite dela. Tá? Então eu vou começar dando um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, você pega uma criança de 1 ano de idade, 2 anos, aí você pede para ela, desenhe uma casa. Aí o que ela vai fazer? Um monte de rabisco. Não é isso? Uma Sim. criança de 1, 2 anos não vai conseguir desenhar uma casa. Você vai ficar com raiva dela? Claro que não. Não deveria, pelo menos, né? Isso. Você vai ficar com ódio dela? Você vai ter que perdoar essa criança porque ela não fez aquilo que você falou para ela fazer? Você vai ter que ensinar. Isso. E por que essa criança não desenhou uma casa? Porque ela ainda não tem a compreensão do que é uma casa. Isso. E ela tem condição física de desenhar uma casa? Também não. Isso. Ela não tem elementos. Não tem elementos físicos, motores, para desenhar uma casa. Não tem a compreensão disso. Tá? Então, compreender é entender a pessoa dentro do limite dela. Então, você não fica com raiva da criança porque ela não desenhou uma casa que você pediu. Você vai olhar aquele rabisco e vai falar, que lindo, não é? É o que a gente faz. Isso não dá um prazer de falar isso com a criança? Então, e compreensão, ela é uma bondade. Tá? Uma Você doação sente... também, né? Oi? A bondade é uma doação, não é? É uma doação, mas é até mais do que uma doação. Porque é como se você abarcasse essa criança. É como se você acolhesse a criança dentro do limite dela. Tá? Então, é uma bondade. Tá? Por quê? Porque você enxerga o limite e você acolhe. Então, compreender e entender a pessoa dentro do limite dela e é sinal de sabedoria e de bondade. E como é que a pessoa detecta que ela tem compreensão ou não a respeito de alguma coisa? Quando ela não fica com raiva, quando ela não fica magoada, quando ela olha e percebe que ela não está com raiva, apesar de não ter da pessoa não fazer aquilo que ela gostaria, ou que ela pediu, ou que ela acha certo. Entendi. Porque a compreensão, ela antecede o perdão. Então você não fica com raiva, você não tem que perdoar. Porque você entende que o outro, não é possível para o outro ele fazer isso. Acho que esse tipo de coisa até melhora a vida das pessoas, porque esse negócio de ficar perdoando, deve ser cansativo, né? Cansativo e muito difícil. Né? É muito mais fácil compreender e não ter que chegar no perdão. Tá? Porque você Realmente. entende que não é possível para o outro. Porque na realidade ninguém é igual a ninguém, então essas diferenças sempre vão existir, a gente tem que compreender as diferenças de cada um, é isso? Isso, sempre vão existir e as minhas limitações são diferentes das suas. Totais. A nossa Né? educação é diferente, a origem é diferente, então... Isso. Então, a compreensão ajuda na aceitação. Se eu compreendo que você tem um limite, eu aceito você do jeito que você é. Entendi. Por isso que tem esses bloqueios que as pessoas têm de raça, de cor, de qualquer tipo de coisa, porque elas não têm a compreensão disso ou não querem compreender isso. Não sei se isso entra nesse assunto, porque você está se limitando, porque você não está compreendendo o que aquela pessoa vive. Isso entra mais na ideia de aceitação. Tá. Mas também sim da compreensão, porque a gente não fala de raças e cores como limitação. E sim como história de vida, cultura de cada um, né? Então é aceitar o outro como ele é, né? Cabe compreender como o outro vive e poder aceitar, como o outro pensa e poder aceitar. Entendi. Né? E o legal da compreensão é que ela é libertadora, porque quando você não compreende, você fica preso. Por que o outro não faz do jeito que eu quero? Como que o outro não consegue entender? Eu posso ficar magoada, com raiva. E com isso eu fico presa à ideia de que você tem que fazer diferente. E acaba não se desenvolvendo. Você tem que ser diferente. Tá? Eu acabo pressionando a pessoa. Se for uma criança, pior ainda, porque eu vou tornando essa criança incapaz, né? E fico presa, porque eu só vou ficar bem quando você fizer o que eu quero.
Se eu te liberto com a compreensão, na verdade eu estou libertando a mim. Que a prisão é para os dois. É para os dois. Mas principalmente para mim. Se eu me prendi nisso, só eu posso me libertar. Exatamente. Agora, o mais legal é o seguinte. Você poder compreender a si mesmo. Entender os seus limites. Entender os nossos limites, que eu acho que é a coisa mais difícil. Isso. E compreender. Porque isso é sinal de bondade e sabedoria com a gente. Tem certo e errado? Aí a gente... Na compreensão? Não tem certo e errado. Na minha forma de ver, não tem certo e errado em nada. Porque nós vivemos num mundo relativo. Então, o certo e errado é relativo a tudo. Depende certo? do referencial. Depende do referencial. Né? Então, compreender é só você entender que o outro tem um limite naquele momento, naquela situação, e acolher o outro. Isso é compreensão. Né? E aprender a fazer isso com a gente mesmo. Porque eu posso fazer algo que o resultado foi muito ruim, mas eu posso ter compreensão em relação ao meu limite, aceitar que eu fiz uma besteira e assim eu tenho o poder de melhorar aquilo, mudar aquilo. Não fico presa no erro, entre aspas. Eu não sei, na minha maneira de ver, acho muito importante a gente se compreender, porque se a gente compreende só os outros, a gente vai se frustrando porque a gente não faz isso por nós mesmos. E se a gente não estiver fazendo bem isso para nós não vamos fazer bem para os outros. Exatamente. E se a gente não consegue fazer com a gente não vai conseguir fazer com o outro. Né? Então, é um processo interno de bondade e sabedoria com a gente. Para que isso vá para fora também. Isso, para que a gente possa exercer isso com o outro. E isso nos liberta das nossas expectativas em relação ao outro. E assim a gente se frustra menos, porque se eu não crio expectativa com o outro... O que ela fizer tá bom. Eu não vou me frustrar. Exatamente. Agora, compreender, aceitar o outro como ele é, não significa que você tem que conviver com o outro. Sem dúvida. Tá? Você pode compreender a pessoa como ela é, aceitar a pessoa como ela é, mas não querer conviver com certas coisas que aquela pessoa faz. Então você tem o direito de não concordar. É diferente da compreensão de aceitação. Entendi. Só que aí a gente vai entrar numa outra história. Entendi. E por que é importante hoje, me parece curativo, né? A compreensão é algo que pode dar um grupo. Por que é importante hoje a gente trabalhar a compreensão no nível individual e se isso tem reflexo no nível mais comunidade, assim, coletivo? É muito importante trabalhar no nível individual porque a gente vai aceitando a nós mesmos e vai nos permitindo amor próprio. Tá? Porque a gente foi meio que treinada a não sentir amor próprio, a não se acolher, a não se aceitar, né? Então a gente é capaz de se cobrar, de se culpar, de se condenar, mas não é capaz de se acolher. E a compreensão ajuda nisso, né? Então a gente se liberta de limitações que nos são impostas, né? Realmente a compreensão ela é muito libertadora. Então você passa a aceitar melhor quem você é e viver mais em harmonia com você mesmo. A gente começa a ser nós mesmos, na realidade. Exatamente. Porque a gente acaba convivendo com as pessoas, fazendo o que elas querem, e não somos nós somos uma imagem do que as outras pessoas querem ver. Isso. Acho que seria bem isso, a libertação tira tudo isso. Exatamente. É um pouquinho pior do que isso. A gente não passa a ser o que os outros querem. A gente passa a ser, muitas vezes, o que a gente acha Que os outros querem. Porque a gente não sabe o que os outros querem. Exatamente. Então é mais aprisionante ainda. Porque uma hora eu posso achar que você quer que eu seja de um jeito, outra hora eu posso achar que você quer que eu seja de outro. E aí eu vou me Fechando. Né? Se enquadrando. Eu não sei o que fazer, eu não sei se ela quer isso ou aquilo, então não faço nada. Né? É até um pouco pior. Em termos de comunidade, uma comunidade mais fechada, ou podemos ampliar mais, é respeitar o outro.
A compreensão, ela traz o respeito. Respeito é bom em tudo, né? E ela não nos limita a assuntos fechados, a paradigmas. Ela nos ajuda a nos libertar de paradigmas, né? Então, por exemplo, se eu faço parte de uma religião específica, eu tenho que pensar como aquelas pessoas pensam, né? Ou então eu não sou aceita no grupo, certo? A compreensão pode ajudar as pessoas a irem um pouco além dos paradigmas de uma religião, por exemplo, né? Porque ela, um entendendo ao outro, aceitando o outro, vai poder ouvir mais o outro, vai poder sentir melhor o que está sendo falado, a pessoa tem maior liberdade de se expressar, então não fica tão presa a paradigmas querendo acertar. Essa conversa, ela veio muito a partir de uma ideia da gente passar um pouco do que a gente sabe para vocês de uma forma natural, né? É o que eu estou tentando, pelo menos. A ideia veio através do nome do espaço que a gente trabalha, que é o Espaço Transformação. Então, o intuito é ajudar as pessoas num processo de transformação para que elas possam ser o melhor de si mesmas, né? Nesse processo de transformação. A Lisa, ela é psicóloga, ela trabalha aqui com a gente, ela tem umas habilidades fantásticas, manuais, ela faz orgonites maravilhosos, vocês podem saber o que é isso, e ela ajuda a administrar o espaço, né? Então ela está nos ajudando aqui nesse momento, participando com a gente, para me ajudar a falar e ser mais natural nesse processo. Como ela falou, eu sou a Lisa, ela é Eliana Guimarães, ela trabalha aqui no espaço, ela é uma das gestoras do espaço, é a psicóloga, a xamã, tem 1000 qualidades. Para mim, que conheço a área, eu acho que é uma das profissionais melhores que tem, porque ela aborda todo tipo de assunto, todo tipo de elemento, ela trata todo tipo de problemas ou de dificuldades que as pessoas têm. Então, isso é um jogo de cintura que eu acho importante, porque normalmente os psicólogos tratam as pessoas todos da mesma forma, e não é bem por aí. Eu acho que a gente cada um tem suas individualidades e elas têm que ser respeitadas. Eu tento ajudar da melhor forma possível no acolhimento dos pacientes, em fazê-los se sentir mais à vontade dentro do nosso espaço e ajudar no sentido de qualquer coisa, de qualquer problema que tenha. Na realidade, nós fomos super entrosados. Nós temos também o Silvio Laranjeira, que é o nosso acupunturista, radiestesista. E como ele mesmo fala, nós somos muito facinhos, a gente aceita tudo um do outro. Isso faz com que o trabalho se desenvolva muito facilmente. Obrigada. Porque existe muito respeito. Em outros vídeos vocês também vão conhecer o Silvio Laranjeira. Obrigada a vocês por nos ouvirem e até a próxima. Obrigada e até a próxima. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem estiver assistindo.